pessoal! Tudo bom? Eu sou a Lori e eu tenho um canal nerd no YouTube. Entregando esse presente que é mais um react aqui no canal. Dessa vez do canal Sessão Nerd, com um assunto bem interessante. Detalhes em Homem-Aranha Um Novo Dia. Easter eggs mais referências. Eu assisti recentemente um filme e eu gostei muito. Junto deste vídeo, como geralmente desse canal, ele fala pela ordem do filme, eu vou dar minhas opiniões também. Legal! Já deixa o seu like, se inscreve e vamos nessa. Uhul! Homem-Aranha Um Novo Dia ativa o sentido aranha dos fãs do começo ao fim. Verdade. Em referência aos filmes do Tobey, Cara, essa cena em 3D é muito legal. Aos quadrinhos, jogos e pistas que só fazem sentido no final do filme. Nos detalhes que você perdeu, ou não, em Homem-Aranha Um Novo Dia. Deixa o like e vamos pro vídeo. No fim do último filme, o feitiço apagou o Peter da memória de todo mundo. E a abertura mostra exatamente isso. O feitiço vem e Peter desaparece das cenas antigas. As imagens alternam entre o Peter e o Aranha. Só que no fim, vai de aranha pra aranha. Na memória dos outros, foi só isso que sobrou. Não lembrei, Até as letras da Marvel, cada uma mostra um personagem. O amarelo marca o feitiço. E a letra seguinte aparece vazia, igual a vida dele. Daí o título, Brand New Day. Não, cara, isso aqui é genial. Só esses detalhes. Isso são coisas que a gente não vê no início, porque a gente tá lá no cinema, pelo menos ajeitando o óculos. Eu que vi em 3D, um óculos por cima do óculos. A letra seguinte aparece vazia, igual a vida dele. Daí o título, Brand New Day, faz sentido. Nos quadrinhos, essa fase também começa depois que um feitiço apaga o Peter da memória das pessoas. E claro, a primeira frase é: Hi, my name is Peter Parker. Caso o feitiço tenha pegado você também. Ele encontra... Legal. Mas também, né, essa é uma versão boa, porque é dos quadrinhos, né, depois de um montão de coisa ruim. A carta pra MJ num copo igual ao de Homem-Aranha 3. E o traje novo ficou animal. E se a gente fizesse um traje que fosse uma homenagem aos designs Cara, essas vozes de IA que ele coloca não são legais. Eu já vou ter já tá com legenda, deixa a voz o inglês mesmo. do Tobey e do Andrew? A montagem ainda recria várias capas dos quadrinhos. Nesse filme a gente fez uma coisa muito legal, que foi recriar todas essas capas famosas de quadrinhos. Primeira aparição do Spider, Spider-Man Adventures 2. Essa introdução só tá um pouco diferente e o escorpião tá sem um capacete. Eu achei bem legal um pouquinho do universo do Homem-Aranha, já que o filme é bem mais sobre o MCU e o todo da Marvel. O escorpião aparece muito pouco. É mais Jean Grey e Hulk que a gente vê no filme. Mas é bom ter essa sequência. Só não deviam ter spoilado tanto ela no trailer. Essa é a minha opinião. Amazing Spider-Man 142, 145. Aí, lápis é só pra aparecer por 2 segundos e não fazer nada. É só pra ter uma referenciazinha. Eu não sei se eles vão usar ele de novo. 134 e 221. O traje de frio também vem dos quadrinhos. E lembra o visual do Oba-Aranha. Eu sou o Oba-Aranha. Como? Esses detalhes só pra gente ter uma questão pra controle de danos. Eu achei isso interessante. Apesar de que eu ter dito que é só um pouquinho uma montagem pra mostrar o Homem-Aranha sendo o full Homem-Aranha, não sendo o Peter Parker. Acabou que também é bom pra introduzir aquela empresa. Espero que você não esteja aí tomando um monte de spoiler de graça. Ela é importante, porque eles citam um Shocker que não apareceu nessa montagem também. E porque eles citam tanto daquela tecnologia. Isso é interessante. Toquinha e roupa vermelha. Só faltava a camisa ser azul também. Peter David é Também tô resfriada, ó. Tô 100% do personagem. roteirista da Marvel. As flores representam o luto dele. Peter leva flores pro túmulo da May e pros amigos que precisou deixar pra trás. Bom, isso aí foi só um detalhe do trailer, né? Ele por acaso acabou tava com as flores naquela hora. Ainda mantém uma tradição estranhamente específica. São lindas, né? São lindas. Battle, cerveja sem álcool criada pelo próprio Tom Holland. O Aranha já enfrentou o Eminem numa batalha de rap, mas só numa capa especial. No quadrinho mesmo, faltou coragem. Ué, que aleatória essa referência. Dessa vez ele atravessa o vidro blindado de primeira. Não quebra! É vidro balístico de 4 polegadas, vai ter que tomar impulso. Aprendeu. Vai pra casa! Nessa franquia pode espancar, explodir e atropelar. Só não pode falar palavrão. Mas que porra! E calar a boca do... Mais ou menos. A Jean Grey fala palavrão nesse filme.
ela não foi censurada igual o Justiceiro. Os outros com teia já virou recurso oficial do personagem. Meu filho... Tá certo? Aí um monte de gente possuída invade o departamento de danos. Uma delas tenta possuir o Peter, mas ele simplesmente bota ela pra fora. Vem pra fora! Vem pra fora, vem pra fora! Aí o Aranha vai atrás da Helena. Ela entende bem de controle mental. Na entrada, uma senhorinha tá assistindo o MIB. Sim, tem o vídeo dele aqui no canal. Lá, Olha. um alien entra no corpo de um fazendeiro. Aqui, Jean Grey vai de corpo em corpo. Não é a primeira vez que uma russa manda o Peter tirar a roupa. Tira suas roupas. E está longe de ser a primeira vez que a gente vê o Aranha de cueca. Quebra o esquema de super-herói anônimo. Meio que quebra o esquema de super-herói anônimo. Foi o que eu falei. Peter encontra o Ned e segue ele. Ned montou um mural para saber quem é o Homem-Aranha. Uma das perguntas é se ele é britânico. Bom, Tom Holland é. Tá perto. Só não de um jeito útil. Ned também criou o Spider Track, um aplicativo que mostra onde o Aranha... Eu achei isso bem interessante. Assistindo o trailer, eu não queria que ele ficasse voltando com esse negócio dos amigos de novo. Essa Michelle, o Ned. Pra mim, eles podiam simplesmente sumir do filme, desaparecer, e o filme simplesmente continuar sendo só sobre o Homem-Aranha. Porque eles já acabaram lá no antigo. Cara, quando eu vi o trailer, eu tava com muito medo desse filme ser ruim. Justamente por eles estarem colocando esses dois personagens de novo. Eu achei legal essa cena. Não foi ele que foi pra uma festa. Principalmente com ele falando que eram as flores no trailer. Que era um presente de boas-vindas. Eu pensei, meu Deus do céu, ela vai morar perto dele. Meu Deus, eles vão estragar todo o plot do filme anterior. Mas não, foi diferente. Porque aquilo aí foi só uma coisa pra enganar a gente no trailer. Ele seguiu, igual um stalker mesmo. O Ned invadiu uma festa. Por acaso ele já tava com as flores que ele leva pra Tia May. Eu gostei, tem várias coisas nesse filme que foram... A gente pensou que era de um jeito, mas era só um bait pros fãs do Cabeça de Teia. Tem uma cena do Hulk também que eles fizeram de um jeito diferente. apareceu e ainda toca o tema do desenho. Spider-Man. Os primeiros suspeitos são o professor e Flash Thompson, com a foto do livro dele, claro. Esse é o meu novo livro, Flashpoint, Uma Aranha, Dois Corações. Peter se apresenta como Maynard. Maynard. Existe um personagem da Marvel com esse nome, mas também pode ser May, por causa da tia May, misturado com o jeitão nerd do Ned. Ou pode ser só Maynard. É amigão da vizinhança. Sim. Isso também. Aí que o Peter vê o amor da vida dele beijando o outro. Volta pra casa, tem um piripaque e acorda dentro de um casulo. Isso vem de O Outro. Nessa saga, Peter renasce num casulo e fica ainda mais ligado ao lado aranha dos poderes. E esse jeito de olhar as mãos parece bem familiar. A partir daí, a vida dele vira a vida do aranha. E não só no sentido triste e metafórico. O corpo dele começa a literalmente ficar menos humano. Não vou estragar a elegância da metáfora. E ela só sai do seu pulso ou sai de mais algum outro lugar? O Jack Black fez isso por mim. Que é isso? Testando os novos poderes, o Peter se enrola todo com pombos. Voltando. Testando os novos... Essa cena é muito legal. Pena que ela também tá no trailer sendo spoilado. Mas quando ele pegou e puxou esse monte de pássaro, tadinho dos pássaros, mas ele ficou assim, desculpa. E ele finalmente se enrola conseguiu todo soltar com dele. pombos. Miles Morales entende. Só que esses novos sentidos também deixam Peter... Pena que não era o escorpião, porque eles revelam que ele também estava sendo possuído. Mas não era, entre aspas. E o detalhe depois, demais. né? Então ele procura Pessoal, alguém que entende. Aí, antes dele ir pro Mark Ruffalo, acabou a cena me surpreendendo, porque ele destruiu ali, bateu o escorpião num carro. E tinha uma policial ali, acabou machucando ela. Eu fiquei bem surpresa com isso. Mas isso mostra o lado heróico de novo do Peter. Que ele volta normal depois de estar sendo possuído pelos poderes da aranha. E ele fica muito preocupado com aquela mulher. E é bacana que os policiais também não ficam, seu monstro, você atacou a gente. Não. Principalmente a Jean Wolf, que é uma policial que ajuda ele. E ela fala, não, calma, sai daqui, se acalma. Eu achei interessante isso. Realmente a polícia tá com ele, sabe? Não é ninguém dando bronca no Homem-Aranha de novo. De um inibidor universal de mutações. A gente já viu vários, mas esse é universal. Bruce mostra o aparelho dele, o mesmo visto em Shang-Chi e Mulher Hulk. Bom, mas aqui em Mulher Hulk tá uma droga, né? Na verdade, parece um bagulho de plástico com um fiozinho soltando. Aqui tá feio. Ali tá a ASM-14, Amazing Spider-Man 14, o primeiro encontro do Aranha com o Hulk dos quadrinhos. Continua cheio de gracinha. E tudo isso acontece na... Engraçado é que quando eu vi a cena no trailer, eu achei, cara, meu Deus, de novo o Bruce Banner
fazendo bobeirinha, ele fica, o monstro, tipo assim, eu achei isso bem idiota, porque todo personagem virou o alívio cômico. Mas na verdade, seguindo o contexto do filme, é o Peter fazendo de um jeito bem inteligente, invadindo a aula dele, fingindo ser um aluno. E aí, como os alunos nasceram, professor, como foi você tá nos Vingadores, não sei o que, eles mais querendo ser fã do que realmente prestar atenção na aula. Como ele pensou que o Peter também era um aluno, ele também pensou, era só um aluno aqui que não zoava, fazia bobeira, sabe? Eu achei isso bem melhor, disso, dele só tá zoando com uma coisa que ele odeia. Na Empire State University, onde o Peter estudou nos quadrinhos. É. Enquanto o Peter testa o inibidor, aparece um pôster conhecido lá atrás. O Peter se enrola com as granadas de teia. Aí alguém pergunta se tá tudo bem. É a Jean Grey. Brain Isso. Dead é uma marca de verdade, mas Olha, combina bastante legal. com alguém que tem uma pessoa dentro da cabeça. É verdade. A Jean vai pulando de Impossível. corpo em corpo enquanto conversa com o Peter, igual ao espírito de Fallen. E ela sabe de tudo. Quem tá de Cara, essa cena é um pouco terrorzinho. Dora falando, você pensa, esse figurante começa a falar, você pensa, é só um cara, né? Mas aí ela começa a falar sobre a vida do Peter, porque ela invadiu a casa dele. Eu achei muito sinistro. debaixo da máscara e quem é MJ. Aí começa a corrida pra ver quem chega nela primeiro. O Peter prende a teia no helicóptero. O primeiro Homem-Aranha já tinha feito isso naquele teaser que saiu de circulação, quando as torres caíram. E o jogo de PlayStation repetiu a mesma imagem. Cara, tem muita coisa aqui, referência de videogame. Dessa vez não foi referência de jogo com o CGI ruim, né? Na verdade, a troca do diretor foi uma coisa que deu uma vida tão grande pra esse filme. Eu amei as cenas de luta. As trocas de câmera, um negócio, dá até um pouco de medo se você tiver labirintite. Que fica realmente a visão de alguém que tá de cabeça pra baixo em cima de um teto, a milhares de metros acima do chão. Funciona. Peter acha que chegou primeiro. Só que a Aquela MJ piscina sempre colorida. teve pavor de balangar com ele por aí na teia. Não é ela. Não é. Ele leva a MJ ao prédio onde o Highlander foi filmado. Tem vídeo de Highlander aqui no canal. Aí depois de fazer todo mundo chorar, a MJ chorei revela não. que era Jim o tempo todo. E lá vamos nós recriar a morte da Gwen Stacy pela 1000ª vez. Tá perdendo todo o peso. A troca da Jean por MJ ainda é marcado pelo vermelho. Só de uma loucura, eles queriam. O Peter falando com a Michelle de novo, querendo ficar com ela. Tem gente que bateu palma quando eles se beijaram. Eu fico assim, não! Gente, eu tava na minha mente. Não, eu pensando, gente, vocês estão malucos, vocês vão jogar fora o desenvolvimento do personagem. Sério, teve gente muito maluca no cinema na minha sessão. Mas na hora que tava, foi muito do nada, quando ela começou, não, peraí, eu tenho que lembrar de você, eles estavam supostos... Ela tava quieta, aí ele para ali, e ela começa a falar, eu já vi muito filme de suspense, então eu pensei, tem coisa estranha, aí quando ela abraça ele, e aí ela começa a falar, mostrando que é a Jean, eu sabia, eu falei com o meu irmão que tava comigo, eu sabia, eu tava assim, eu tava julgando muito as cenas desse filme, não é a Michelle, né? Ela não lembrou do nada, eu tava assim. E é meio doido, né? Que é a Jean Grey, que tá beijando o Peter, no corpo da Michelle. A Jean Grey cometendo um monte de crimes, e isso aí também, né? Assediando os dois personagens ao mesmo tempo. Depois de salvar Isso é a muito MJ, bizarro. o Peter Ó, finalmente vê o rosto ela da aparece, Jean. ela no Deixa a cantinho, MJ no com carro. Frank no Golden Girl, conserta o inibidor e vai atrás da Jean. Só que a Jean invadiu o controle de danos, controlando o Hulk. Cara, essa cena é muito boa. O momento que aparece, o outro cara tá vindo, ele tá lá caindo e vem mesmo o Hulk. Sinceramente, eu quando vi o trailer, eu achei que o Hulk tava um pouco pequeno. Mas porque eu pensava que era o apartamento do Peter, quando eu assisti no trailer. Péssima notícia pra todo mundo. Andrew fez isso com o Lagarto. Não funciona, mas fica bem bonito. Preciso mesmo lembrar. Andrew fez isso com o Lagarto. Não funciona, mas fica bem bonito. Preciso mesmo lembrar. Claro que funciona, não é? O Peter mostrando que ele não vai ficar parado deixando o Hulk amassar ele no chão, né? Ele foi esperto, usou seus poderes. Lembra disso toda vez que ele bate palmas? Quando atravessam a janela, o inibidor sai voando. Peter pega no ar, igual o Tobey salvando a aliança. Até a corrida pelos destroços lembra o jogo. Sim. Peter finalmente alcança Jean e coloca o inibidor nela. Antes de apagar, ela diz uma palavra: Sarah. Ver como ele prendeu no pescoço dela. Eu acho que o MCU não vai fazer isso, porque a gente sabe como esses roteiristas são. Eles amam
desperdiçar boas ideias. Mas principalmente o fato de ele ter criado esse inibidor e ter colocado no pescoço, eu não consegui parar de pensar, mano, se eles estão usando a Jean, é porque em vez de algum outro vilão do Homem-Aranha, que tem vários que também controlam mente, não sei o quê, é porque eles queriam usar justamente essa introdução para os X-Men. Mas assim, será que eles vão usar algum artifício de que o Homem-Aranha ajudou a criar um inibidor dos poderes do mutante? Porque, cara, não tem como eles desperdiçarem esse roteiro. Tá uma mutante usando seus poderes de forma descontrolada e legal e usando um negócio no pescoço. Tipo assim, é porque eles não vão usar isso de artifício para o Trask, o Bastion, vai chegar lá e falar, não, a gente morte aos mutantes, olha o que os mutantes fazem, eles são descontrolados, temos que acabar com eles. E aí eu usar alguma coisa, alguma introdução pra fazer, tipo, simplesmente que é no pescoço, aquela coleira dos poderes deles. Não sei, né? Eu acho que tem uma boa forma aqui. Porque se eles não usarem, pra que teriam usarem a Jean? Mas não, esse caos que ela causou em quase todo Nova York é um bom gancho pra tudo isso. E coloca o inibidor nela. Antes de apagar, ela diz uma palavra, Sarah. Quando o Peter volta, a MJ tá lendo a carta que o animal deixou na mesa do café. Burro. Ela Jogava não recupera a fora memória, essa carta. só agradece e pede uma carona pra casa. Peter ainda Obrigada, roteiristas. Muito obrigada. Esquece esse casal, já acabou. sobe pra falar com o Ned, que tá assistindo a batalha Ele dos não precisava AT&T subir lá. e o Império Contra-Ataca. E temos vídeo desse filme aqui no canal. Uhum. Foi daí que o Peter tirou a ideia pra derrubar o Giant Man. O Império Contra-Ataca! Quando vê o Aranha, Ned reage igualzinho e de volta ao lar. Os dois montam um X-Wing. Eu disse X. Alright then, keep your secrets. If you're referring to Temos um vídeo aqui no canal também. Alright then, keep your secrets. If you're referring to the... E prova que Peter entende referências além de Star Wars. O Stark disse que você não ia entender, porque não é referência de Star Wars. Claro que entende, Enquanto pô. isso, a MJ segue com seu passatempo favorito. Eu só vim desenhar pessoas em crise. O Peter percebe que o agente do controle de danos mentiu sobre a Sarah. Ele liga pra Helena. No aplicativo, o nome dela tá salvo como Macaroni. I made macaroni if you want some. E aí descobre que a Sarah é irmã da Jean. Na saída, aparece um pôster O do Naruto. DNA. Coisa. Hey, Peter? Igual a Gwen quase entregando a identidade dele. No flashback, vemos o dia em que o controle de danos levou a Sarah. O laço dela é verde e amarelo, as cores do uniforme clássico da Jean como garota Marvel. Em outra cena, também aparece azul. Já a Jean usa uma camiseta cinza listrada, parecida com o visual da fase Frank Quitely nos X-Men. E essa caminhada em câmera lenta, hein? O filme não tá exatamente escondendo o currículo da atriz, né, Max? Acontece que o controle de danos queria copiar os poderes delas, só que os testes acabaram matando a Sarah. Aí o Peter chega se alongando, uma lição importante. Vai. Se alonga, gente. Não fica com a coluna torta. Jim olha pra cima, o ar-condicionado forma um X, X. E ainda tem a marca Vent Max, VMAX. Isso lembra Star Trek. Lá. Era na verdade a sonda Voyager 6. A sujeira cobriu parte do nome. Voyager. Aqui, a Sarah também vê um nome meio encoberto, e a Jean persegue aquilo. Aí ela fica putaça e paralisa tudo por quilômetros, como Xavier em Logan. Cara, eu acho isso muito bom como eles introduziram. Porque, por mais que a personagem ela tenha sido usada como uma introdução para outros filmes e tudo mais, eu acho bom porque geralmente a Jean Grey é aquele exemplo, né? Ai, eu não consigo usar meus poderes. Ai, tô sentindo dor de cabeça. Scott, eu não vou aguentar por muito tempo. Ela é sempre desse jeito. E aí, por mais que eles fazerem ela mais fraca, né? É um jeito bom de introduzir a personagem sem aquela má fama de que ela não consegue. Que ela só tem que usar os poderes, grita pra caramba, que é muito fraca. Eles realmente elevaram um pouquinho a ideia da Jean Grey. Tem gente que não conhece as animações, como X-Men Evolution ou X-Men 97. Então, pelo menos fica essa visão boa pra personagem, que ela é sim muito forte. E ela pode ir muito mais além de controlar pessoas além de 1 quilômetro. Mesmo depois dali, né? É uma boa introdução pra ela. Parece Matrix. Parece. Peter se agarra na grade, igual o Tobey. E a Jean manda ele escolher Homem-Aranha ou Peter Parker. Ele escolhe os dois. Usa a força e a raiva da aranha, mas continua com a bondade do Peter. A estrela, passando na frente dele, repete a imagem da briga com o Flash. E Peter finalmente compreende os próprios poderes. É o momento Neo dele. Mais ou menos, porque se a gente fosse seguir mesmo o que acontece com
o Homem-Aranha, depois da transformação em outro, ele tinha que estar também com a visão noturna e com o gancho que sai do braço dele. São esses dois poderes que faltaram nele, depois da transformação. A teia orgânica não é a única coisa que ele devia ter, né? Esse gancho ali tem uma das poucas histórias antes da história oficial Brand New Day. Então eu queria ter visto pelo menos isso. Ou eu sabia que ele não ia virar o Aranha Humana, aquele monstro. Eu sabia que não ia ter isso. Apesar de ter um climazinho de terror no filme em alguns momentos. Depois se transformar. Ele até dispara a teia espremida, a la Andrew. Peter consegue chegar até a Jean e deixa ela entrar na cabeça dele. Manda o discurso no jutsu. A Jean ouve o conselho da tia May. Peter mostra que ela não tá sozinha. Quando Frank atira, Peter entra na frente e salva a Jean, como a tia May fez por ele. E também lembra a morte do Homem-Aranha Ultimate. Frank tenta acertar o Capitão América. Sim, tem várias referências ao Ultimate. É interessante essa mistura que eles fizeram. E o jeito como ele carrega depois. E leva o tiro. O Justiceiro continua. Mas ele não tinha morrido, né? É bem assim, o tiro foi aqui do lado, no Ultimate. Continua ótimo em transformar ajuda em tragédia. Frank leva o Peter pro hospital, repetindo o painel dos quadrinhos. Olha só, a ex-Torre dos Vingadores. Quando Peter deixa o hospital, a multidão aplaude o Aranha. Ele até sorri. Depois dos cartazes e protestos e sem volta pra casa, deve ser um alívio. No meio da multidão, tem um garoto usando um traje parecido com o primeiro uniforme improvisado dele. E alguém usa o mesmo tipo de balaclava que o Tobey usou no ringue. Depois ele aparece na mesma pose do pôster do filme de 2017. E a frase no túmulo da tia May finalmente faz sentido. Quando você ajuda uma pessoa, você ajuda todo mundo. Peter não derrotou Jean, ele ajudou ela. E com isso, ajudou a cidade inteira. Isso aí. Mas o Peter decide que não quer mais viver sozinho. Aí encontra o Ned e Bom, a Jean continua sozinha, né? Até pra ela encontrar os X-Men, ou o Xavier encontrar ela tá sozinha. Tá sem família, sem pai, sem irmã. Risca um antigo aperto de mão. Que cena. A nova inteligência artificial do Peter tem a voz da Naomi Watts. Ela interpretou a mãe do Tom Holland em O Impossível, a estreia dele no cinema. No fim, Um Novo Dia não é sobre o Peter enfrentar a Jean Grey. É sobre entender que ele não precisa carregar tudo sozinho. Peter passa o filme tentando separar o Peter Parker e o Homem-Aranha, até entender que um não vive sem o outro. O Aranha dá força e o Peter lembra por que vale a pena usá-la. Comente o que achou do filme. Grande abraço, até a próxima. Bom, na cena lá que ele encontra o Ned, tomara que ele só tenha feito isso porque ele pensou, Peter, porque é o nome que a Michelle acabou spoilando. Ele é só amigo dos dois e parem de usar esses personagens toda hora, tem muito personagem mais interessante. A gente sabe que o Homem-Aranha vai estar em Doomsday, porque é a cena pós-créditos que tem no final, porque aparece aquele localizador, que o localizador tá lá no espaço, e depois aparece o Homem-Aranha estará de volta. A mesma coisa que teve nos teasers do Capitão América, dos Wakandanos, do Thor. Se eles forem inteligentes e não quererem spoiler tudo, eles vão continuar com essa estratégia e não mostrar o Homem-Aranha em nenhum teaser novo de Doomsday. Eu gostei do vídeo, já deixei o like. Você vá lá assistir o vídeo do Sessão Nerd. Em breve tem mais vídeos também sobre o Homem-Aranha e outras coisas da Marvel. Se você quiser dar alguma sugestão, comenta aí.